Oxi. O que é isso aqui? Tá. A primeira questão, que tem esse desenho lindo, maravilhoso, ela parece um desenho esquisito, mas não é, tá? O que tem que cuidar? Os fios que são retos, eles não vão participar do campo ali, tá? Porque eles estão na mesma... Como é que eu vou dizer? Eles estão na mesma direção do raio ali. Então, eles não vão gerar campo no centro, só esses que estão curvados. Então, a gente vai ter nessa primeira questão 3 campos magnéticos aqui, ó, induzido. Lembrando que ele fala no enunciado que a corrente está no sentido negativo de x, aqui. Então, a corrente está para cá. E aí, se a gente fizer a volta aqui, ó, da corrente, nos 3 fios, a gente vai ver que o campo está para fora. Então, o campo vai estar no sentido positivo de Z. Isso já responde a primeira pergunta, a letra A. Qual que é o sentido do campo magnético? Z positivo pela regra da mão direita. Os 3 campos vão estar no mesmo sentido, então os 3 vão se somar. E aí, Professora, repete aí, eu não entendi essa explicação desde o começo. Tá. Você falou que só gera onde está em amarelo. Por que mesmo? Porque quando tiver no mesmo na mesma direção ali do centro, ele não vai fazer ele não vai ter campo magnético induzido. Porque para você fazer, ele tem que ter 90 graus. Lembra que a gente faz velocidade vezes campo? A gente faz que os dois tem que estar 90 graus entre eles, que é o produto vetorial que a gente faz dos dois para achar a força magnética, né? E se eles não tiverem 90 graus, a gente vai ter que fazer V vezes B vezes o seno do ângulo. Se eu fizer o seno de 0 graus ou o seno de 180 graus, vai dar 0. Então, esses fios que estão retos é onde vai dar o seno 0. Porque eles estão no mesmo plano, na mesma direção que aquele centro O. Agora, quando eu faço ele circular, aí uma parte dele, uma componente desse fio aí vai gerar um campo lá no meio. Tá? Então, porque aí eu vou ter que o campo vai estar 90 graus a esse círculo. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho fio assim. Aqui não tem o que fazer, a corrente está assim, não vai ter campo aqui. Agora, quando eu faço um negócio circular, o campo ele tá 90 graus aqui, ó. Ponto a ponto, o campo tá 90 graus. Então, isso aqui eu consigo fazer a medida dele no centro, tá? Aqui é com um raio. Ficou meio feio, mas tá com raio. E aqui não tem o que fazer, aqui vai ficar ele com ele mesmo. Então, o ângulo aqui vai ser 0 graus. E aqui o ângulo vai ser 90 graus. Então, quando ele faz a curva, eu consigo pegar tangente nessa curva. E aí ele vai ter uma componente que vai induzir campo lá no centro O. Então, só onde está curvado que a gente vai fazer. Então, só naqueles 3 arcos ali. Outra coisa que ele... Diga. Uma coisa acho que eu troquei. O B, meu dedão, estaria apontado para mim. Correto? Só que eu acho que eu troquei o Z. Eu entendi como se o Z negativo fosse para mim. Não, olha o desenho aqui, ó. Ali tá te dizendo onde que tá o Z positivo. E igual tu faz a regra da mão direita, tá? Como se fosse a do tapa. O dedão vai ser o X, o Y vão ser os 4 dedos e a palma da mão o Z positivo. Então, palma da mão pra mim, o Z positivo. Tá? Ele segue. Entendi. O X, o Y e o Z segue a regra da mão direita. X, dedão, 4 dedos Y, palma da mão Z. E aí você pode girar os 3 à vontade seguindo a regra da mão direita. Mas qualquer coisa ele colocou ali, né? Ele colocou um pontinho aqui
que vindo na minha direção, a bolinha é o Z positivo. E aí o campo deu bolinha, então é Z positivo também. Aí se fosse para dentro, o Z seria negativo. Isso, se tivesse dado assim, né? Aí seria menos Z. Uhum. Tá, agora Mas vamos lá, por que o B tá aí embaixo? Esse é outro ponto que eu fiquei na dúvida aqui. Porque ele pergunta o campo magnético no ponto O. O ponto O tá aqui. Tá, e aí você considera que ele está vindo na direção porque o fluxo, a corrente, ela tá circular anti-horário, certo? Isso, porque ele fala ali no enunciado que tá no menos X, né? Ela tá indo no sentido de menos X. Uhum. Então ela começa da direita e vai para a esquerda. Enxerga E isso? se a circulação fosse ao contrário, a resposta seria ao contrário também, né? Isso. Seria entrando em vez de saindo. Isso. Perfeito. Isso aí, tá certo. Essa parte foi? Foi. Uma pergunta para vocês dois. Quanto vale o ângulo? Aquele ângulo θ? E tu me pegou. Não. Professor, a gente que faz pergunta para você. Não, a professora também faz pergunta para os aluninhos. Eu fui mais rápida, eu perguntei antes. Ó, os 3 arcos de círculo possuem a mesma abertura θ. É Só que 180? Não, né? 180 é tudo, né? Se eu É pegar tudo. daqui para cá. Só que se eu tenho 3 θ, quanto que vale cada um deles? Divide por 3, 180. Isso. 180 graus dividido por 3, 18 por 3, 60. Posso colocar 60 na fórmula? Tem que ser radiano. Tem que ser em radianos. Graus não é unidade oficial, tá? Precisa passar para radianos. Radianos é uma unidade adimensional, não existe uma dimensão chamada radianos. O que a gente está fazendo é colocando em proporção ao raio. Radianos vem de raio. Agora, graus é uma unidade. Então, se a gente botar graus lá na nossa resposta, eu não vou ter o campo em Tesla. Se eu colocar radianos, eu vou ter o campo em Tesla, tá? Então, cuidem com isso aqui. Na hora que vocês forem colocar lá na resposta, tem que estar em radianos, porque essa daqui é no Sistema Internacional de Unidades. Sempre em radianos. Aí o resto ele dá as informações na letra B ali. E aí a gente pode fazer, ele vai ser proporcional, tá? O campo ali, a medida. A gente vai ter 2 campos do grande, desculpa, um arco do grande com raio grande R, e a gente vai ter 2 arcos pequenininhos com raio pequenininho. Então eu vou ter BR grandão, cadê a fórmula? μ0I sobre 4πr vezes θ. Qual que é a diferença aqui? É que a gente vai fazer ele proporcional, a unidade que a gente tem normal do campo é μ0I sobre 2πr, né? Sim. O que ele está fazendo é fazer uma proporção entre o π e se fosse ele inteiro. Ui, desculpa. Aí acho o arco. Isso, ele sendo inteiro aqui, tá? Aí colocando ali, ele vai... Eu não vou colocar a fórmula aqui porque vai dar cacaca. Mas esse θ e esse 2π que aparece ali embaixo a mais, 2 que aparece embaixo ali, é por causa da proporção. Então, se eu tivesse ele inteiro, seria uma coisa. Se eu tivesse ele uma parte dele, boto o θ ali. Quando é arco de circunferência
referência. Depois que eu conversei com a Thaís semana passada, eu vou passar para vocês um formulário melhorzinho. Daí eu boto isso daqui lá também, tá? E o pequenininho, a gente tem 2 vezes ele. Não, pera, não vamos fazer engembração que vai dar ruim. Botar a perninha do pi e botar o R grandão. Aqui eu vou botar o pequenininho porque é o pequenininho. Corrente é a mesma, o ângulo é o mesmo. O que muda de um para o outro é o raio. Então, o que vai ser o nosso campo total? Vai ser 1 do arco grande e 2 do arco pequeno. Aí aqui, ó, se vocês tiverem a malícia de arrumar ele bonitinho, o Mi0 tem nas duas, o I tem nas duas, o θ tem nas duas, 4π tem nas duas. O que muda? O R. Então, vou colocar em evidência, tá? Coloquei o que tem em comum em evidência, ficou 1 do R e 2 do Rzinho. Aí aqui é só abrir os números. 4π 10 na menos 7 vezes 0,12. Aqui vamos botar de vermelho para lembrar que tem que botar em radianos. Quem tá embaixo continua embaixo. 1 sobre o R grandão, 0,4, que já botou em metros, tá bom? 2 sobre o R pequenininho, 0,2. E aí aqui a gente consegue simplificar algumas coisas, né? Esse cara aqui com esse aqui. E isso aqui eu vou trazer aqui para o lado para fazer a conta. 1 sobre 0,4 mais 2 sobre 0,2, eu preciso ter 0,4 nesse aqui, né? Multiplica por 2 em cima e embaixo, a gente consegue fazer a conta. 1 sobre 0,4 mais 4. Não, ficou feio. Vou fazer bonitinho. Sobre 0,4. 5 dividido por 0,4. E esse resultado é o que eu vou trazer aqui para baixo. Ficou π. Lá no enunciado, aqui não tem, porque eu não coloquei, mas lá onde tem o formuláriozinho da prova, ele fala para a gente considerar π igual a 3. Então, se a gente considerar que π é igual a 3, esse cara aqui também morre, tá? Então, vamos botar aqui, ó, no formulário. π igual a 3. Então, aquilo ali morre. E aí, a gente fica com 0,12 vezes 10 na menos 7, vezes o que estava entre parênteses ali, que a gente já tem a resposta. E aí, gente, olha só isso aqui. Esse 4 e esse 12, dá para simplificar. Fica 1 aqui e aqui fica 0,3. Eu consigo matar uma casa daqui com uma casa daqui, tá? Cada vez que você divide um em cima e um embaixo, você cancela uma casa. No de cima sobrou uma, então na resposta dessa casa que sobrou, você coloca ela na resposta, tá? Então, de novo, o 0,4 de baixo mata uma casa decimal daquele 0,12. A outra casa eu coloco na resposta dessa divisão. E aí, a gente fica com 3 vezes o 5, que dá 15, e de novo, tem uma casa decimal, essa casa vem aqui para a resposta. Vezes 10 na menos 7 Tesla. Esse 5 ficou não muito legível. Professora, eu não fiz com todos esses macetes matemáticos aí, mas cheguei na resposta. Tudo bem. Eu fiz um por um e aí depois somei os 3. Tá, Quer dizer, um era igual ao outro, né? Então. Tenta ir
cancelando o máximo que tu conseguir ali no meio, porque daí 2 coisas, tu ganha tempo na prova e tu não cansa tanto a cabeça. E a gente precisa poupar neurônio. É bom, é importante. Mas isso na hora de estudar, tá? Na hora da prova faz o que for mais rápido, o que for mais comum. Diga, Diogo. Quanto menos escrever, melhor. O número principalmente. Eu sempre falo assim, ó, deixa para colocar os números no final. Vai levando as letrinhas, porque letrinha é menos coisa, né? Tu tem que botar 4, pi, 10, né? Menos 7, bota mi 0. E vai carregando. Lá na última linha substitui, né? Onde não tem mais o que fazer, aí substitui os números. E tenta ir matando o máximo que vocês puderem fazer. Mas isso aqui tem que ir treinando na hora de estudar, para na hora da prova tá bem familiarizado com o que tem que fazer. Aqui a gente achou o módulo, certo? Ele tá pedindo a intensidade de B. Se ele tá pedindo a intensidade de B, ele quer o módulo mesmo. Eu não preciso fazer mais nada, é essa a resposta, tá? Se ele tivesse pedindo qual é o campo, determine B, com um vetorzinho, eu teria que determinar a direção, módulo e sentido. Só que a gente já determinou isso na letra A, né? Então, na B, só o módulo que faltava. E aí deu, passou. Foi-se. Primeira questãozinha feita. Se tiver dúvida, avise, senão eu vou catar 2. Que a 2 é gigantinha. Aqui. Mas dá pra gente tapar aquele 2 assim. Tá, aí agora eu tenho que pegar o gráfico. Eu gostei que eles colocaram ali o que é sentido horário e o que é sentido anti-horário. Achei propício. Eu nunca tinha visto colocarem. Fazer maiorzinho, porque a gente vai ter que olhar esse gráfico aqui. Tá, vamos lá. Algumas coisas importantes que ele fala pra gente. Quanto que vale o B0, que é esse cara aqui em cima. Quanto que vale T0, que tem que cuidar porque o meu T0 tá aqui, ó. Então, esse daqui vale 5. E aí, se a gente fizer a contagem, ó, isso daqui dá 1, 2, 3, 4 e 5. Então, cada intervalo que eu tenho ali está se passando 1 segundo. Isso daqui é importante para a gente fazer a conta. Ele dá o valor do raio da espira e dá a resistência, que significa que a gente vai ter que usar aquela formulazinha de Uri, tá? Da lei de Ohm. Ele determina o campo magnético B, conforme está variando aqui na figura, em 5 intervalos de tempo. Determine a intensidade e o sentido de circulação da corrente induzida no intervalo 3. Então, eu quero nesse intervalo aqui. Para a gente fazer ela nesse intervalo, a gente pode fazer pela lei dos tiozinhos, que é a fê induzida é a variação do fluxo, menos, né, porque é sinal oposto, no tempo. E o nosso fluxo, ele vai ser a integral de B vezes dA. Só que a gente tem uma reta aqui. Então, a minha integral vai ser o B vezes a área aqui. Porque a área da espira... Peraí. Isso aqui é constante, a área da espira.
tá? Então, na hora que a gente integrar, vai poder colocar assim. E aí, agora, eu consigo ir lá para cima. Fazer o E. Vou substituir, tá? O φ ali em cima. A derivada de B vezes A no tempo. Então, cuida, porque eu tenho uma integral na área e uma derivada no tempo. A integral na área, a área é constante. Eu consigo tirar para fora da integral e colocar ela assim. Agora, a derivada no tempo, eu tenho variação. Ó. Eu tenho uma reta subindo, tenho uma constante, uma reta descendo, uma reta subindo. A área é constante, mas o B não. Então, isso aqui a gente tem que fazer. Só que como é uma função simples, né? Ali naquele intervalo 3 ali, é uma função afim, a gente consegue substituir a derivada por delta, pela variação. Que é o que a gente faz no ensino médio, quando a gente trabalha com cinemática, né? Então, eu vou ter menos variação do campo no tempo, vezes a área da minha espira. E aí, agora vamos lá, a gente vai ter que achar a área da espira, porque a gente não tem a área da espira. A espira, ela é circular, ele fala lá no início. Vamos caçar isso. Uma espira circular. Então, eu tenho que fazer a área de um círculo. Π vezes o raio ao quadrado. Então, a minha φ aqui vai ser a variação de B, que vai ser do final, que é 0, até o inicial, que é 10. Então, 0 menos 10 dividido por os segundos, 3 menos 2, vezes π, vezes o r ao quadrado. O r é 4 centímetros. Então, 4 vezes 10 na menos 2, e tudo isso aqui tá ao quadrado. A minha φ vai dar menos 10. Aqui, 3 menos 2 vai dar 1, né? Então, vai ficar assim. O π vale 3, que ele manda a gente falar que é 3. E aqui vai dar 16 vezes 10 na menos 4. Se a gente fizer esse carinha aqui, vai dar 0,108. E aí em volts, porque ele é diferença de potencial. Tem que lembrar que isso aqui é uma voltagem. Tipo da tomada, né? 110 volts, 220 volts. É isso que está acontecendo aqui. Tá, a gente tendo Professora, eu fiz um troço errado aí, não sei porque eu botei a variação, esse delta, 10 menos 6. Por que 10 menos 6? 10 menos 6, hein? Onde é que você tirou o 6, será? Ah, eu acho que eu fiquei contando. Será que não é por causa desse cara aqui? Não. Eu acho que eu contei aqui como se tivesse começando. Por exemplo, aqui em cima ele tá no 10. Aí baixa 1 quadrado, baixa 2, baixa 3, baixa 4, tá vendo? Uhum. Aqui na origem do B ali, B0, ele começando ali, eu considerei que ali era 6. Você tem que pegar sempre o final menos o inicial quando for delta, tá? Sim, então, aí eu considerei como Aí seria inicial 6 menos 10, né? Foi isso? É. O 6 tá errado. Tudo bem, a gente já sabe, tu já percebeu. Mas é que você trocou a ordem. Se você trocar a ordem, troca o sinal e ele pede qual que é o sinal da corrente. Não, eu botei 10 menos 6 aqui. Então, é 6 menos 10. Ah, é 6 menos 10, tá. Que se você trocar a ordem, depois tu vai trocar o sinal. Como ele tá pedindo, determine a intensidade, ó, ele pede a intensidade e o sentido de circulação. O sentido é sinal. Aham.
Mas por que você colocou o 6? Você colocou o 6 como final, porque ele É o que tá no começa. 3, né? Tu tá indo do Ele 2 pro desce, né? 3. Então, ó, olha o intervalo de cima e de baixo. Se eu pegar o tempo 3, eu pego a medida do campo no tempo 3. A medida do campo no tempo 3, para mim, é 0. E tu tinha colocado como 6. Então, tu teria que colocar 6 no teu aqui. Que não é 6. Vamos deixar bem claro que não é 6. Mas tudo bem, só para tu pegar a ideia. E aí, eu faço 3 menos 2. O 2 é o inicial. Aí, eu pego qual que é o campo no tempo 2. O campo no tempo 2 é o lá de cima, é o 10. Então, sempre que for delta, eu faço final menos inicial. Se eu não faço isso, eu não posso chamar de delta. Por isso que quando a gente está aprendendo DDP, por exemplo, quando a gente está aprendendo voltagem, a gente não coloca um delta ali. Porque a gente faz do ponto A para o ponto B. Isso não é um delta. Fazer do início para o final não é um delta, é menos delta. Então, ou a gente escreve que é menos delta, ou então não coloca o delta. Tá? O delta tem que ser, ele é uma operação, esse delta é uma operação matemática. Ele é o final menos o inicial. E aí não pode trocar a ordem. Daí escreve aí no teu caderno, né? Dá uma chamadinha de atenção ali, que isso daqui tem que ser final menos inicial. Final menos inicial. Nessa ordem. Porque senão, quando a gente for fazer a análise de qual que é o sentido da corrente, a gente vai errar. Tá, daí agora vamos vir pra cá. Lady On. Diga. Só uma dúvida para refrescar. Quando o B tá caindo, a FEM é máxima, né? Sim. Sim. Porque tem aquele menos ali da fórmula, né? Esse menos aqui, ó. Para nós, o U é o E. Ele tá pedindo a intensidade da corrente. Então, vai ser a nossa FEM dividido pela nossa resistência. A nossa FEM deu 0,108 e a nossa resistência é 6. O que eu fiz ali? Por que eu dividi por 6 e deu a mesma... Não sei. Depois eu vejo o que eu pensei ali na hora. Mas aqui dá 0,008 ampere. 2 zeros. Eu acho que eu fiz alguma coisa torta aqui. Por 6 dá 1. Sobra 4. Eu fiz alguma coisa torta. Dá 8 aqui, né? Aqui não é 8. Aqui é 18. Eu tava pensando o que eu fiz aqui que tinha dado 8. Confiram depois essa divisão, tá? Porque nas minhas folhas está 0,08, mas não faz sentido ser 0,08. Daí é só questão de divisão. É essa mesmo, 18. Hã? É essa mesmo, 18. É 18, né? Isso. Por que eu botei 8? O que eu tava pensando? Será que eu botei 8? Tá, arrumei aqui. Agora vamos determinar o sentido. A minha corrente aqui deu positiva, tá? Só que ele tá diminuindo o campo, certo? Ele diminuindo o campo, eu tenho que criar um campo que aumente. Eu tenho que fazer um contrário. Para o campo aumentar, aqui,
eu tenho que fazer uma corrente e aí? Negativa. Uhum. Por que corrente negativa? Não, peraí. Fala de novo. Para você aumentar. Ele tá diminuindo, né? O campo. Então é corrente positiva. Uhum. A corrente não é sempre o contrário do campo? Não, não necessariamente. Nesse caso aqui vai ser o contrário do campo. Não é assim, agora eu me perdi. A FEM que é o contrário, A né? FEM que é o contrário. Uhum. Então, mas se você tem um campo diminuindo, você tem que fazer uma força contrária, não é isso? Você tem que fazer uma força contrária. Então o I está aumentando. Tá aumentando o campo. Eu vou fazer no mesmo sentido do campo. Não? Eu não tenho que aumentar o meu campo? Meu campo tá diminuindo, né? Nesse intervalo. Sim. Esse silêncio aí deu. Tá, e daí se ele tá diminuindo, eu não tenho que botar uma corrente que vá fazer a intensidade do campo aumentar? Sim. Tá no mesmo sentido do campo. Então tá em Z. Positivo ou negativo? Positivo. Eu tô só pensando numa coisa do que ele tá falando aqui. Por que ele botou aqui pra dentro? Fluxo pra dentro diminui. Ele botou no meu aqui que o fluxo pra dentro diminui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Tá. Seria sentido horário ou anti-horário? O B do enunciado tem sentido assim. Só que assim tá diminuindo. Ele tá ficando mais fraco. Eu vou colocar no mesmo sentido. Vou colocar no sentido oposto. Se eu colocar no sentido oposto, vai diminuir mais ainda.
Vou pegar uma água, já volto. Isso, pega uma água. Na hora que eu fiz, fez sentido. Aí agora não sei o que eu li ali que não fez sentido. Para fora tá diminuindo a corrente induzida para manter o fluxo para fora. Mais E. Ah, agora ele já mudou a resposta. É, tá certo. Agora dá certo com o sinal. Corrente positiva, sentido anti-horário. Que era isso que eu tava falando lá do sinal. Ou pela lei de Lenz. Campo diminuindo. Corrente induzida no sentido do B para aumentar. Então, B fica assim. Esse é o B. Regra da mão direita. A corrente fica assim. Deu, agora fechou. Não era eu que tava doida, não. Era ele. Thaís voltou? Ainda não. Na hora que ela voltar, eu volto aqui. A B. Em qual dos cinco intervalos o fluxo do campo magnético é maior? Essa daqui é legalzinha, porque a gente faz pela fórmula lá do que a gente aprendeu em cálculo inicial. O fluxo é dado por BdA, que é uma integral. Integral é a área. Então, ela vai ser maior onde a área for maior. E aí a gente tem que procurar aqui no gráfico qual que tem a menor área, a maior, né? No caso ele que é a maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A maior área
vai ser o do retângulo, né? Que os outros tá pela metade. Então, aqui é onde eu vou ter a maior área. Então, essa daqui é só olhar no gráfico. Resposta, intervalo 2. Vou pegar 3. E aí, professora, qual conclusão? Demorei, desculpa. Não precisa, não tem problema. É que... Lembra que eu te falei pra você cuidar por causa do sinal? Uhum. Daí o sinal tava dando positivo aqui, né? Era. E eu tenho que manter a mesma corrente no mesmo sentido do campo quando ela for positiva. Volta. Quando ela for no resultado final positiva, positivo é sentido anti-horário. A gente aprende isso quando a gente faz o momento, tá? Então, o sinal da corrente, se você colocar tudo certinho, vai te dar o sentido dela. Corrente positiva, sentido anti-horário. Isso daqui para você ter uma ideia se tu tá fazendo a regra da mão direita certa. Então, corrente positiva, sentido anti-horário. Corrente negativa, sentido horário. Mas isso é porque a gente faz isso naquele círculo trigonométrico também. É uma convenção isso. A gente começa a contar 0, 90, 180. Então, esse giro aqui é o giro positivo, tá? E se eu vier para baixo, eu vou ter menos 90 aqui, menos 180 aqui. Então, esse daqui é o giro negativo. Então, se tu colocar tudo certinho ali os sinais, o resultado da tua corrente vai te dar o sentido dela. Agora, para justificar ali para a prova, justifica pela lei de Lenz. O campo está diminuindo. Então, a corrente induzida, ela tem que ter o mesmo sentido do campo, ela tem que gerar um campo no mesmo sentido do que eu tinha no original para aumentar ele, porque ele está diminuindo. E aí, pela regra da mão direita, se eu tinha um campo positivo no Z positivo, faz a regra da mão direita, vai te dar o sentido anti-horário também, tá? Tu vai manter o campo, porque ele está diminuindo. Então, a lei de Lenz diz o quê? Se está diminuindo, você aumenta, se está aumentando, você diminui. Nesse daqui, está baixando, é uma reta diminuindo, descendo. Então, eu vou manter o campo com o meu dedão apontado para mim. Sentido anti-horário. Uhum. Tá? E aí você tem duas maneiras de garantir que a tua resposta está correta. Então, fazendo bonitinho, colocando o delta bonitinho, o sinal da tua corrente vai te dar qual que é o valor, e aí você usa a lei de Lenz para justificar ali para eles o porquê que é aquele sentido. E as duas têm que dar a mesma resposta, que era isso que eu parei aquela hora ali, porque tava dando conflito. Mas aí coloquei ele de novo, deu tudo certo, beleza. Corrente anti-horário mesmo. E aí, ó, na letra B, pede em qual dos 5 intervalos de tempo o fluxo do campo magnético é maior. O fluxo é dado pela integral. Integral é a área. Então, eu vou olhar no gráfico onde que tem a maior área. E aí, eu separei aqui as áreas, tá? O primeiro intervalo é um triângulo, o segundo é um retângulo, o terceiro é um triângulo, o quarto é um triângulo e o quinto é um trapézio. Ou um triângulo mais um retângulo, um quadrado, enfim. De qualquer forma, o que tem a maior área é a 2, que tem um retângulo maior do que essa do 5 aqui, ó. Que a do 5 pro 2 falta esse pedacinho aqui de baixo. Não sei se dá para enxergar que falta esse pedacinho aqui, ó. Aí ele ficaria igual a 2. Então, a maior área vai ser no intervalo 2, é ali que eu vou ter o maior fluxo. Tem que cuidar isso aqui, tá? Então, fluxo é dado pela integral é dado pela área do gráfico. Caça ali onde que eu tenho a maior área, essa é a tua resposta. Beleza?
Beleza, por isso você falou que eu não precisava fazer conta nessa aí, né? Uhum. Porque bater o olho e faz ali qual que é o... Professora, vai acabar aqui a vídeo, não sei se... acho que eu vou abrir um link pra gente fazer a 3 e a 4 no outro. Aham. Já mando pra vocês lá. Que daí fica tudo num só. Não precisa ir no meio. Já mando lá. Aqui. Vou copiar a figura aqui. Ah, não, mas acho que... Aqui. Copiar. Colar. Nossa senhora. Entraram em sincronia hoje os dois, tá ótimo. Tá, vamos colocar a figurinha aqui, porque eu vou precisar desenhar essa figurinha. E as perguntas. Vocês perceberam que a gente fez questão de corrente envolvida? Já acho que já é a terceira que a gente faz dessa, seguida. Podia ser um sinal, né? Podia cair isso daqui. Podia. Que daí vocês sabem fazer. Ó, Salonguinho, escute a gente. Capacitor, acho que não caiu até agora esse semestre. Pois é. Podia não cair, né? Eu acho que tem chance de cair, já que não caiu ainda. Bom, isso é achismo, né? Não tem... A gente achou que ia cair na 2, não caiu. Ai, essa... Ai, desculpa, Pretinho. Cadê o negócio dessa cadeira? Aqui. Essa cadeira, ela vai pra trás e toda vez que ela vai pra trás, eu fico... Ela tem um tiltzinho que ele fala no manual. Ele diz, é um tilt, que é pra você fazer assim, ó. Só que eu faço isso e acho que eu vou cair. Não cai, mas eu fico com a sensação de, ai, meu Deus, tô caindo. Aqui, corrente no sentido mais Z. O ponto P tá nos 6 milímetros. A Thaís agora já tá craque, que esses 6 milímetros é a distância, né? E aqui também, ó, 1 milímetro é a distância. Que aí acaba sendo o raio, né? Isso aí, perfeito. Tá, vamos ver o que ele pede na letra A. Qual que é a corrente total que percorre o cilindro? Bom, esse daqui, ele é um pouquinho diferente dos outros que a gente fez, porque nos outros a gente tinha o valor da corrente e ele pedia qual que era o campo. Nesse daqui, ele dá o campo pra gente no ponto P e pede qual que é a corrente total no cilindro. Então, olha só o que a gente fazia antes. A gente começava pelo ponto no interior dele, determinava quanto que era aqui dentro nesse Q com a corrente envolvida, foi isso que a gente fez nos outros dois. E aí, numa letra B ou C, a gente fazia o campo fora e daí fazia com a corrente toda. Nesse exercício aqui, ele dá o campo no ponto P e pede qual que é a corrente total. Então, a gente vai fazer o caminho inverso. Mas a conta é a mesma, tá? Deixa eu só colocar aqui, a letra A. O nosso campo no ponto P vai ser o nosso μ0 vezes a corrente, que daí vai ser total, né? Dividido por 2π vezes o R do ponto P. É o do ponto P que eu uso? Vai ser total por quê? Porque tá do lado de fora e inclui o de dentro? Uhum. Toda vez que da borda para fora, você vai fazer a corrente total, né? Uhum. Ah, tá. Como que a gente quer? É a corrente total? Vou isolar ela. I total
vai ser igual BP, que já estava do outro lado. Quem está embaixo vai para cima, então o 2π vem para cima, a distância vem para cima. Quem está em cima vai para baixo. E aí agora a gente pode substituir. I total vai ser igual o campo no ponto P, 150 micro. Então, 150 vezes 10 na menos 6, vezes 2π, vezes a distância do ponto P, que é os 6 milímetros. Então, 6 vezes 10 na menos 3. Tudo isso dividido por 4π vezes 10 na menos 7. Vou botar embaixo porque eu vou fazer umas maluquices aqui também. Então, ó, eu preciso cortar o π, tem em cima, tem embaixo. Tem um 4. Eu consigo matar esse 4 matando esse 2 aqui e tirando um 2 do 6. Sobra 3. E eu consigo matar aquele 10 na menos 7 se eu tirar 10 na menos 6 aqui e eu tirar menos 1 aqui. E aí eu mato de baixo. Aí o que sobra? O meu I total vai ser igual a 3 vezes o 150, que se eu pensar em 15 eu faço na mão, 15 mais 15, 30, mais 15, 45. O zero que estava ali vem junto, vezes 10 na menos 2. E aí dá para arrumar essa resposta aqui, né? Meu I total vai ser igual, muda duas casas, 4,5 ampere. Aí lembra que a unidade de corrente é ampere, tá? Aí vamos ver, ele pede a intensidade da corrente, perfeito. Se é só a intensidade, é só isso que eu preciso. Não preciso de sentido, não preciso de mais nada. Na B, aí ele já está pedindo no ponto Q. No ponto Q, eu vou ter que fazer aquela corrente envolvida, porque eu não vou fazer ele inteiro, né? A gente vai fazer ele só o que está dentro desse raio aqui. Então, a gente vai precisar ir lá para aquele J. Então, eu tenho que J vai ser igual a corrente total dividido pela área total. E o J também vai ser o mesmo J. Proporcional, corrente envolvida dividido pela área envolvida. Aí eu vou fazer uma coisinha aqui, já que a gente já fez isso aqui nas outras vezes, eu vou igualar as duas, porque os dois J são iguais. Então, eu vou ter I total dividido pela área total vai ser igual a I envolvida dividido por área envolvida. Como ele quer o campo magnético no ponto Q, eu vou precisar do I envolvido. É ele que eu vou isolar. Então, eu vou tirar essa área envolvida e jogar para lá. Ó. Só isso que eu vou mexer. Então, ó, I envolvido vai ficar sozinho. O I total já estava do lado de lá, dividido pela área total, que também já estava do lado de lá. Quem que passou para cá? Foi a área envolvida, que estava embaixo, e aí ela passa multiplicando, passa para cima. A área, como é circular, um cilindro condutor, é um círculo. Então, a minha área vai ser π vezes r ao quadrado. A área total vai ser π vezes o raio que ele deu ali ao quadrado. E a área envolvida vai ser o π vezes o r do ponto Q ao quadrado. Vou substituir I total vezes π rq ao quadrado
dividido por π R0 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora mata o π, ó. Tadinho do π, né? É que a gente não gosta muito dele. O I total vai ser vezes... O I envolvido, né? Vai ser o I total. E aí eu fico só com esses dois aqui. Agora fica mais simples de colocar na fórmula do campo, que é a mesma da de cima. μ0 vezes corrente envolvida, dividido por 2π, vezes a distância até o ponto Q. Vou colocar aquela fórmula ali de cima aqui. μ0 dividido por 2π vezes RQ. O I envolvido está multiplicando, então vai continuar. I total vezes RQ ao quadrado sobre o raio do cilindro ao quadrado. E aí a gente consegue matar esse quadrado com esse cara. E aí simplifica mais um pouquinho a nossa vida. Passa limpo e substitui os valores. Dois π R0 ao quadrado. Então vamos lá. Isso daqui é 4π 10 na menos 7. A corrente total a gente pegou na letra A, é 4,5. Tava com 60 na cabeça, mas acho que é de outra conta. A distância do ponto Q é 1 milímetro. 2π, e eu não me lembro a distância do raio do bichinho. 2 milímetros. Então, 2 milímetros ao quadrado, né? 2 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Não me esqueçam de colocar o 10 na menos 3 ao quadrado também, tá? Pra dar certinho. Então, vai ficar... Esse aqui mata com esse. 4 vezes 10 na menos 7, vezes 4,5, vezes 10 na menos 3, 2 vezes 4 vezes 10 na menos 6. Aí agora dá para matar o 4 com o 4, o 10 na menos 6 com o 10 na menos 7, sobra 10 na menos 1 aqui. E aquele 2 dá para dividir o 4,50, né? Dá 2,25. Pensa em dinheiro, que daí a gente acerta. R$2,25. E aí agora é só fazer o 10 na menos 1 com 10 na menos 3. 10 na menos 4, Tesla. Aí isso aqui é a intensidade. Vamos voltar no enunciado, ver se ele quer a intensidade ou se ele quer o ponto do campo inteiro. Determine o campo magnético. Então, a gente precisa dar a direção e o sentido desse trenzinho aqui. Então, ó, o cilindro condutor de raio o sentido da corrente é mais E. Mais E, a minha corrente está apontando para o meu nariz aqui. E eu vou ter ela, o campo, circulando no sentido anti-horário. O ponto Q está para cima. No sentido anti-horário, o meu B está para cá. Então, ele vai estar no sentido menos X. Então, eu posso dizer que aqui eu vou ter um menos e aqui eu vou ter um X. Tá? Regra da mão direita. Então, meu campo vai ser assim, aqui em cima, para cá. Que é o ponto Q que ele deu. Aí, agora a resposta está completa. Eu tenho o módulo, que é a intensidade, tenho a direção, que é X, e eu tenho o sentido, que é menos.
Aí deu, é isso. Quatro? Partiu. Vocês não me mandaram dúvida da semana passada. Ô, professora, esse 1 milímetro que tá aqui no Y, você botou ele aonde, hein, aí? Nesse 10 na menos 3 vezes 4,5 ali, ó. Aqui, tá vendo? O 4,5 tá onde? É da Não entendi. corrente. Ah, tá. Ó, 4π 10 na menos 7 é o mi0. Aham. 4,5 a corrente total que a gente achou na letra A. Ah, sim. E aí E o 10 na menos 3, aquela distância do milímetro que ele dá na letra B. Sim, sim. Te achou? E aí, como ele diz que tá no... Aqui ele tá no Y, não é isso? Esse 1 milímetro. Tá no Y, aham. Aham. Mas também dá pra ver no desenho. Dá para ver no desenho, tá. E aí você considerou que o sentido, como ele tá assim, É que ele fala que, ó, conforme... Ah, não, desculpa. É percorrido por uma corrente uniforme I no sentido mais E. Ah, tá. Então ele tá saindo, né? Isso. E aí faz o dedão saindo, os 4 dedos são um campo magnético. E daí vai dar no sentido... Anti-horário. Isso. E aí, como o ponto Q tá pra cima, 90 graus dele, menos X. Uhum. Mas, ó, você tem corrente no Z, campo no Y, a tua resposta tem que dar no X. Porque eles são 90 graus, né? A gente faz produto vetorial ali. Então, se a corrente está no Z, o campo está no Y, a minha resposta já tem que ser no X. Aí eu só preciso cuidar se é positivo ou negativo. Se um está no Z e o outro está no X, a resposta está no Y. Sempre 2 juntos vai dar o terceiro que falta. Quatro, tá. Que também já é um bom indicativo para saber se o que vocês estão fazendo tá certo ou tá errado, né? Se vocês fizerem ali, o negócio tá em Y, vocês encontrarem em Y, alguma coisa tá errada. Essa daqui é daquelas que o Diogo gosta. Lembrei de ti vendo essa daqui. Tem o campo magnético e o campo elétrico. O que tu quer, Pretinho? A letra A não tem conta. Considere um elétron, faça um... Como é que se chama? Um letreiro ali no elétron. Escrevam que eu tenho que fazer a força pelo dorso da mão. Tá? Não vai fazer pela palma, vai fazer pelo dorso, porque ela é negativa. Considere um elétron que se move com velocidade constante. Se a velocidade é constante, em qual lei de Newton a gente está? Na primeira. Uhum. Força resultante igual a zero. Isso, primeira lei de Newton. E aí, olha o que pede na letra A. FR igual a zero. A gente iguala o campo magnético e o campo elétrico. Isso, pois a velocidade é constante. E temos a primeira lei de Newton, ou de acordo com a primeira lei de Newton. Aí faz uma frase bonitinha aqui, né? Enche linguiça. Aí vamos lá, letra B. Agora melhorou. Vou fazer igual ele faz ali, ó. X, Y, Z um ponto. Eu tenho a velocidade em X, positivo, V. O campo está em Z, negativo. Então, o meu campo está assim. Onde que vai estar a minha força?
em Y. Tá? Então, ó, eu junto 2, a resposta está no terceiro. Se eu tenho em X e em Z, a minha força está em Y. Então, regra da mão direita. Velocidade no X. O campo, que são os 4 dedos, estão entrando na folha. Eu fiquei com a palma da mão para cima. Só que eu tenho um elétron. Se eu tenho um elétron, a força negativa, a força magnética é dada pelo dorso da minha mão. Então, vai estar apontada para baixo. Regra da mão direita. A força magnética está para baixo. Como que está a minha força elétrica? Tem que estar equilibrando essa força magnética. Então, eu vou ter força magnética para cima, a força magnética para baixo, força elétrica equilibrando ela. Se a minha força está aqui, o meu campo está no mesmo sentido. Mesma direção. Mesma direção? Esse é um elétron? Eu vou ter um elétron indo para cima, onde está positivo. Não, é o contrário. O campo elétrico está para baixo. O campo elétrico está para baixo porque é um sentido oposto, pois a partícula é um elétron, ou é negativa. Pronto. Caso dê alguma confusão, faz assim, ó. Tu tem força elétrica aqui. Você tem uma partícula negativa. Negativo é atraído pelo positivo. Se o positivo da placa está em cima, o negativo está embaixo. E o campo elétrico, por convenção, ele vai do positivo para o negativo. Tá, isso daqui faz a gente dar a direção e o sentido do campo elétrico. Agora a gente precisa calcular quem? O valor do módulo ou da intensidade dele. E aí a gente pode fazer igualando as duas forças. Força magnética... Não, vamos botar o contrário para ficar o campo elétrico do lado de cá. Força elétrica igual a força magnética. Força elétrica é o campo vezes a carga. A força magnética vai ser a carga vezes V, vetorial B. Só que como eles estão 90 graus, porque um está em X e o outro está em Z, a gente pode fazer a multiplicação normal. Mata as cargas que são iguais, V vezes B. O nosso campo vai dar 250, que é a velocidade, vezes o campo, que é 2. Então, vai dar 500 newtons por coulomb. Força sobre carga. Deixa eu só ver se tinha. Não, tá em metros aqui, tá em Tesla aqui. Agora... Professora, o meu deu isso, mas eu botei negativo. Menos 500. Então, era isso que eu ia falar. O teu campo elétrico tá para baixo, não tá para baixo? Não, essa parte aí eu não desenhei não, dei mole. Mas eu botei menos 2. Mas se você botou menos, tá tudo bem. Porque olha a minha referência. A minha referência tá com Y para cima. E o meu campo deu sentido para baixo. Então, ele vai dar negativo. Ah, olha só, o meu deu negativo porque lá em cima eu anotei que o B é menos 2.
que ele está no lado negativo de Z. É que eu não sei se isso dá sempre certo. Melhor seguir a sua lógica aí. Porque assim, ó, isso daí é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade porque eu aprendi há pouco tempo a ver esse X, Y e Z. Acho que eu comentei com vocês que eu só fazia ele porque eu fazia do jeito que os professores mandavam, né? Ou o jeito que o livro mandava. Eu fui aprender isso muito tempo depois que você segue a regra da mão direita para fazer o X, o Y e o Z. E aí tem uma ordem que você segue que se você fizer... Se tu fizer o X com o Y, vai dar Z. Se tu fizer não sei o que, vai dar menos Z. Daí existe uma regra ali. E eu não sei muito bem essa regra. Tá? Então, nesse momento agora, o que eu te dou de dica é monta um produto vetorial ali rapidinho, só para ver se o sentido vai dar certo. Porque eu não sei se vai dar sempre assim. E aí aqui no Y, né? Então ele botou usamento na notação dele X, Z, então aqui Y. Usar a mesma que ele usou. Newtons por Coulomb. Aí agora tá inteira a resposta. E aí cuida aqui, né? Eu acho que ali em cima também tinha que pôr um... Peraí. Aqui, ó. Tá. Agora sim. Aí vai ali no cantinho, ó. Você tem I, J, K. E aí quando você fizer aqui... tu tem a velocidade no X e tu tem o campo aqui negativo. Ó. E aí tem que cuidar que a partícula é negativa, né? Porque tem isso também, Thaís, tem o negócio do sentido da partícula. Quando tu fizer aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, e aí aqui vai ficar menos da diagonal com o menos dali do número, ficou positivo. Só que como é partícula negativa, tem que trocar o sinal. E aí aparece o teu menos. Se fosse uma partícula positiva, aquele teu menos já não ia dar certo. Se fosse, tipo, tivesse tudo normal, tudo, os mesmos números, os mesmos sinais, mas em vez de ser um elétron, fosse um próton. Daí aquele teu menos ali já ia ser complicado. Lembrando que isso daqui é só para ver o sinal, né? Sinal e o sentido. Que daí deu em J, ó. Só para verificar a direção e o sentido. E aí, qual que é o veredito? Do que tu fez na prova deu bom? Vou parar de gravar.